É. Então tá. À vontade, Dudu. A aula é tua agora. A gente vai começar, nós vamos começar às 10h40, é isso ou não? Não, era 9h30. Eu passei errado o horário. 9h30? Ah, tá, você tinha me passado 10h40. Perdão, Me perdoe, então, eu que estava perdão, bem perdão. atrasado. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Ver se eu consigo compartilhar aqui. Não está aparecendo aqui onde compartilhar, mas eu vou já... Tá ali do lado da mãozinha, tem a mãozinha, reagir, e tem compartilhar e o chat, na parte de baixo. Onde tem, onde tem o telefone, a câmera o microfone, tem Ah, tá aqui, compartilhar a tela. isso. De trabalho. Aí Não compartilhou, né, para vocês, né? tá compartilhando a sua. Isso, compartilhou. Agora é só você pôr na apresentação de slide. Então tá compartilhando para vocês? Tá Ah, compartilhando. beleza. Compartilhando normal. Joia. Agora você só tem que emitir isso. Tá joia. Beleza. Eu não sabia que estava compartilhando para vocês. Eu pensei que era só para mim aqui, que não aparecia. Mas tá joia. Bom dia, então, a todos. Muito grato, Cecília, e a todos aí pelo convite. E espero que, ao final, eu possa ter contribuído um pouquinho na formação dos meninos, aí, no entendimento dessa turma aí. Esse tema, ele é um tema que ele faz parte do curso de médiuns, né? Então, ele vai ter situações em que a explicação ela pode ficar um pouquinho mais pesada. Vou tentar ver se eu consigo, de alguma forma, simplificar. Mas é um tema muito importante, né? Porque ele fala a respeito do cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, como espíritos encarnados. Ele é a nossa ferramenta principal para o nosso desenvolvimento aqui, né? Nossa existência. Então a gente tem que ter muito cuidado com ele, até porque isso gera uma responsabilidade que nós iremos carregar com a gente. E quanto mais... Pois não? Tá tudo bem? Desculpa, Luiz, pode continuar. Mas tá tudo bem? Tá tudo bem, que Beleza. a Liz entrou agora. Tá, joia. Então, estava falando do cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, devido à responsabilidade que a gente tem durante a vida inteira, né? Quanto mais cuidado nós tivermos, provavelmente a gente vai conseguir aproveitar o máximo possível de energia vital que a gente recebe do meio espiritual. Então, esse livro, ou essa aula, ela é baseada nesse livro aqui do Edgar Armond, Passes e Radiações. E provavelmente, além das intuições espirituais, quem sabe uma psicografia, né? Porque o Edgar Armond, ele era dentista, então ele vai falar de uma área um pouquinho mais profunda, até talvez do que ele tenha estudado de academia, de faculdade, de universidade. Então, aqui o tema, Introdução ao Estudo do Corpo Humano, Vestimenta
do espírito encarnado. O corpo humano é o santuário do espírito encarnado e o instrumento de que o corpo se serve para o exercício das suas atividades no mundo físico. Por isso que ele foi formado de maneira que, ao mesmo tempo, a gente possa exercer a nossa atividade, tanto no plano físico, né, encarnado, como no plano espiritual. Existem situações em que a gente consegue identificar bem essa ligação com o plano espiritual. Existem órgãos dentro da gente que são especializados nisso aí. A gente vai ver mais para frente. Disso também, como eu estava comentando, decorre da nossa grave responsabilidade em zelar e responder pela conservação do nosso corpo, promover esse equilíbrio e a harmonia do nosso corpo, harmonia funcional, que tudo funcione plenamente. Ele é uma máquina, o nosso corpo, que funciona ininterruptamente, desde o nosso nascimento até o momento do desencarne. Ele é acionado por forças auridas do meio ambiente, constituindo-se de um conjunto de tecidos e órgãos especializados e autônomos, porém que estão mantidos, unidos, integrados em um sistema comum por força justamente da presença desse espírito encarnado. Então, como nós vimos antes ali, ele é acionado por forças auridas do meio ambiente. Então, existe uma força, né, que está ao nosso redor, que nos mantém essa energia. Ele é formado de matéria densa, energia condensada a vários graus. Assim, a gente sempre escuta, né, que tudo é energia. E isso é verdade, né? Tudo é energia. A maneira que as coisas se apresentam só depende da maneira em que ela está organizada, em que ela está condensada, apresentando uma forma tangível, né? A gente consegue palpar o corpo, certo? E é modelada sobre um arcabouço, sobre um tecido mais resistente e flexível, rodeado no etéreo, rodeado no ambiente, no ar, né? Então, nós somos uma matéria palpável, modelada sobre um molde que é resistente e flexível e que está rodeado. Nós temos ao redor de nós o que a gente chama de aura, que é um outro corpo, né? Um corpo espiritual, variável para cada indivíduo e visível no plano hiperfísico, fora do físico, no plano imaterial, e comumente limitada a uns poucos centímetros a partir da superfície do corpo. Quem vê esse corpo espiritual? Pessoas médiuns que têm essa capacidade de visualizar além do físico, né? Aqui ele fala que ela está limitada a alguns poucos centímetros a partir da superfície do corpo. Então, nós, geralmente, esse corpo energético, brilhante, ele está um pouquinho fora ou a mais do que o nosso corpo que nós conseguimos ver. Porém, obviamente que Jesus, Chico, né? Jesus tem livros que fala que o campo áurico dele, ou o corpo espiritual dele, vai para mais de metro, né? Por isso, provavelmente, que pessoas que se aproximavam dele, bastava se aproximar de Jesus, que já sentiu uma energia diferente, uma paz, né? Conseguiam obter um entendimento diferente. Constituição e funcionamento do nosso corpo. Para que o nosso corpo se integre no meio ambiente, possui o espírito encarnado, né? O espírito encarnado somos nós, certo? Nós em corpo, carne, com o espírito. A alma, quando a gente fala, é o corpo encarnado. O espírito, quando a gente fala, é só o espírito, quando a pessoa já faleceu, desencarnou. Então, o espírito encarnado pode se entender como a alma, né? Que é o corpo junto com o espírito. Então, para integrar esse meio ambiente, o espírito encarnado, nós,
temos os nossos órgãos materiais dos sentidos. Visão, os 5 órgãos dos sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar, olfato. Por meio desses órgãos dos sentidos, a gente toma conhecimento do que se passa ao nosso redor, no mundo físico. E por intermédio do corpo espiritual, perispírito, ligamos-nos com o mundo invisível, ficando assim, a gente é apto a agir ao mesmo tempo, tanto no plano físico como no plano extrafísico, imaterial, né? Aquele invisível. E nós temos uma organização. Essa organização do corpo, a nível microscópico, ela começa lá na célula, né? A gente poderia até um pouquinho mais, lembrando Kardec, né? Partir para o plano subatômico, né? Ou atômico, submicroscópico, que é o átomo, né? Então, o Kardec falou que a nossa evolução irá do átomo ao arcanjo, né? Então, antes da célula, nós temos átomos, né? A gente lembra lá do átomo na escola, modelo de Rutherford, né? O nêutron, os prótons, os elétrons na sua órbita, né? E cada vez que esse elétron muda de órbita, ele emite luz, que a gente chama de fótons, né? Então, nós somos realmente seres de luz, né? Então, lá, átomo, célula. Aí aqui, depois de células, elas vão se unir, vão formar tecidos, órgãos, sistemas, aparelhos, até formar o corpo como um todo. Começando lá da parte microscópica, a célula, que é a unidade inteligente em que o seu micro-universo reproduz todas as atividades do corpo. A célula, ela pode ser considerada um perfeito corpo físico, porque ela possui várias estruturas, núcleo, aqui o DNA que está dentro do núcleo, né? Nossa cadeia genética, nossas informações genéticas daquilo que a gente vai desenvolver, ou pode vir a desenvolver, tanto de expressões físicas como de expressões, né, de alterações, doenças ou não, que vai depender também de como eu levar a minha vida, certo? Que é o objetivo maior da aula, que é a gente tentar esclarecer que há essa responsabilidade que nós temos por tocar o nosso corpo da melhor maneira possível, né? Nós teremos muitos benefícios com isso, se a gente conseguir entender o quanto antes possível da importância de cuidarmos melhor do nosso corpo. Então, temos a parte do núcleo em que está o DNA. Temos aqui isso aqui a gente chama de organela, né? Essa organela aqui, que são várias aqui, vermelhinha, aqui, ali, aqui, isso aqui chama mitocôndria, é uma das principais, tudo é importante, né? Mas essa aí é uma das principais, que é a nossa fonte de energia. Quando a gente respira, e vamos respirar aí. Vamos lá, gente, todo mundo junto aí. Pronto, acabamos de encher nossa mitocôndria de energia, que ela vem através da respiração também, né? Então, a nossa fonte de energia é essa mitocôndria aí. Então, cada organela dessas aí que está dentro de uma célula, cada organela dessas aí, elas correspondem ou estão responsáveis por uma função de respiração, função de excreção, de eliminação, função de digestão, função de energia. É como eu comentei antes, ela é, na realidade, um corpo, né, completo. E nós temos por volta de 3 trilhões de células, né, dentro da gente. Então, tem bastante componente de energia, ou pelo menos devemos ter bastante componente de energia. Certo? Então, começamos pelas células, que é o que a gente chama de microsistema, é o menor,
representação do sistema geral, né? Ó, falei da mitocôndria, tá ali, a nossa fábrica de energia aí. Lá na escola a gente estuda lá o ATP, adenosina trifosfato. Para as academias e tal, estão muito preocupados com a formação do ciclo de Krebs, da ATP, né, da formação de energia. Então, onde é a fábrica dessa energia, dentro de cada célula existem várias mitocôndrias, né? Então, a gente precisa que essa turbina de energia, que essa fonte de energia esteja a todo vapor aí. E vamos aqui citar alguns tipos de células, né, especializadas. Então, cada célula, ela depois vai se diferenciar para formar um tecido, né? Aqui, como exemplo do neurônio. Neurônio, célula nervosa, ele mostra aqui a parte anterior do neurônio, axônio. Aqui uma continuação dele, que vai unir com até chegar no final, onde é um ponto final que vai ligar a outro axônio de neurônio aqui. Isso aqui é que transmite a informação do cérebro para os tecidos, dos tecidos para o cérebro, do nosso corpo para o espírito, do espírito para o nosso corpo. Então, isso aqui que está como se fosse uma salsicha aqui, é o que a gente chama de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela nos ajuda a que essa informação ela passe mais rapidamente. Existem doenças em que essa bainha ela sofre um processo de perda, de diminuição, de degeneração. E aí essas pessoas têm graves problemas neurológicos, inclusive. Então, essa é um exemplo de uma célula especializada. Porém, quem que consegue, a nível ainda da fase embrionária, quando o embrião ainda está no útero da mãe, qual é o momento em que conseguimos que essa diferenciação, porque todas as células são iguais, como que acontece essa diferenciação entre as células? Na medicina, através da biologia, da ciência tradicional, não se tem uma resposta eficaz. Diz-se apenas que deve ser alguma situação em que a célula nervosa ela consegue diferenciar várias outras células. Com a visão espírita, através da informação dos espíritos, se tem justamente essa informação, que existe uma inteligência dentro da gente desde que a gente é fecundado. Essa inteligência, o espírito, que já vem de outras experiências e que sofre a influência de outros espíritos que estarão nos ajudando durante essa encarnação, eles aqui estão essa condição de diferenciação entre células. Umas células vão ser nervosas, outras células vão ser musculares, outras vão formar células do coração, do estômago e assim por diante. Então, essa inteligência, ela é dentro da reunião do cérebro com a mente. O cérebro faz parte do corpo físico. A mente faz parte do corpo espiritual, que também é a biologia, ou a medicina, ou a ciência oficial, eles não reconhecem, não entendem, né, não estudam o ser humano com a parte energética, espiritual, só com a parte material, certo? E aí fica algumas lacunas aí para esclarecer, para explicar em várias situações. A doutrina dos espíritos, o espiritismo, ela consegue nos esclarecer melhor sobre isso aí. Então, aquelas células já especializadas se reúnem e vão formar tecidos também especializados. Aqui temos o exemplo do tecido da pele, tecido muscular, tecido nervoso que nós vimos antes ali.
aqui os axônios, e essas ramificações aqui, que é o finalzinho do axônio, que é o dendrito. Então, vão formando as conexões para informação. Tecido ósseo, as cartilagens, né, que estão em contato para proteger os nossos ossos e outras estruturas também. Tecido sanguíneo. Então, são exemplos de tecidos que se especializam e vão formando o nosso corpo. Vimos os átomos que se agrupam, formam moléculas, moléculas formam as células se especializam, se ajuntam e formam os tecidos reunidos vão formar os órgãos específicos, como a gente comentou, o tecido de fibra cardíaca vai formar, por exemplo, o coração, temos aqui o fígado, então aqui a gente tem o fígado, a vesícula biliar, o estômago, aqui a glândula do pâncreas, né, suprarrenal, coração, os pulmões, o pâncreas aqui embaixo maior, aqui o intestino delgado, o intestino grosso, aqui o trato urinário, os rins, aqui os ureteres, que vão trazer a urina até a bexiga, né? Aqui são a veia e a artéria aqui, renal, né? O ureter sairia daqui, ó. Esse tronquinho aqui meio esbranquiçado que está pela metade. Os órgãos reunidos, eles vão formar os sistemas, que vão desempenhar as diferentes funções aqui, né? Sistema respiratório aqui, os pulmões, traqueia, aqui o sistema digestivo, estômago, intestino, fígado, aqui o sistema linfático. O sistema linfático é um sistema também de limpeza do corpo. Então, o sistema de limpeza, de excreção do corpo, sistema linfático, sistema digestivo, né, através dos intestinos, sistema urinário, através dos rins, do ureter, da bexiga, dos órgãos genitais, de excreção, a pele, né? Então, nós excretamos através da respiração, da pele, do intestino, dos rins e do sistema linfático. Que o sistema vascular, certo? Coração, veias e artérias ali. Sistema ósseo esquelético. Aqui já ele mais formado, né? Com todos esses órgãos e sistemas aqui, já com a parte muscular, e aqui o ser humano já completo, né? Aqui nós mostramos particularidade, que é a particularidade masculina, né? Com os testículos, o pênis, que é a particularidade feminina com o útero, vagina, as mamas, certo? Sistema endócrino, um sistema fundamental para o nosso funcionamento, para o nosso organismo, em que a gente vê as glândulas aqui, né? Começando aqui. As glândulas são órgãos que produzem substâncias químicas que vão fazer o nosso organismo funcionar de maneira adequada. E eles
São vários. A rainha dessas glândulas, o que comandaria todas essas glândulas, é a glândula pituitária aqui. Glândula pituitária. Aqui no meio, aqui. A glândula pineal, que é a primeira aqui, como se nós conseguíssemos traçar linhas do meio da testa, do meio do crânio. A união dessas duas linhas vai estar a glândula pineal, que ela é do tamanho de um caroço de azeitona e tem a forma de uma pinha, por isso o nome pineal. Esse aí seria o centro do nosso intercâmbio físico-espiritual, espiritual-físico. Por ali que as informações, em geral, sobrevêm do mundo extrafísico, do espírito, né? Inclusive, a glândula pineal, ela teria aquele corpo energético que a gente comentou no início, a aura. Ela teria essa aura e diz que estudos mostram, né, e psicografias, com certeza, que é livro espírita, que crianças menos de 7 não têm essa aura. Essa aura é uma aura dourada que tem os matizes de todas as 7 cores que nós conhecemos no espectro de luz, né? Então, essa pineal, ela tem esse espectro. Ela não estaria presente, em geral, crianças menores que 7 anos, idosos com arteriosclerose grave, pessoas com graves problemas de demência, elas não teriam essa aura, ou seria muito menor, né? Isso seria uma prova dessa sede do contato espiritual aí. Então, pineal, que é a nossa glândula do contato espiritual, a nossa glândula que produz um hormônio melatonina, que é o hormônio principalmente responsável pela vigília, pelo sono e acordar, muito sensível à luz. Glândula pituitária ou hipófise, que é a rainha das glândulas, que vai comandar todas as outras. As glândulas tireoide, e embaixo paratireoide. Aqui o timo, no homem e na mulher, né? Aqui o pâncreas, que é o que produz a insulina, o glucagon, que são hormônios que estão responsáveis ou relacionados com o controle da insulina, da glicose, responsáveis e fundamentais no controle do diabetes, né? Quando a pessoa está em desequilíbrio aqui, ou por um exagero na alimentação, ou por alguma doença, uma insuficiência nessa glândula pâncreas, ela pode produzir a doença chamada diabetes. Aqui as suprarrenais, também chamadas de adrenais, que estão em cima dos rins aqui, são glândulas também. E aqui vamos para as particularidades, né? Nas mulheres o ovário, ou os ovários, de um lado, direito e esquerdo. Nos homens os testículos, né? São as glândulas sexuais. Aqui já a nível de órgãos e sistemas, coração é sua circulação, mostrando aí o coração, parte direita do coração, o átrio, que é a parte superior, e a parte inferior, que é o ventrículo, a parte esquerda, do lado esquerdo, a parte superior, o átrio, e a parte inferior, o ventrículo. Na realidade, o coração é a ponta dele que está para a esquerda, né? Ele está localizado bem no centro mesmo, ele não está no lado esquerdo. A ponta dele, o ventrículo esquerdo, essa área aqui é que está mais superficial, por isso que a gente sente com mais frequência. Ele toca ali, né? Mas ele está na área central mesmo. E aqui a parte vascular, circulação, a parte ao mais azul é que o sangue sai com menos oxigênio, a parte vermelha com sangue mais oxigenado.
que isso vai acontecer, essa troca lá no pulmão. Aqui mostrando mais uma vez, pequena circulação pulmonar. Aqui, ó, coração, mais a parte azul com sangue mais venoso, ou sangue com menos oxigênio, a parte vermelha com sangue mais oxigenado, que vai, né, percorre todo o nosso corpo, certo? Porque através do sangue é que o organismo, ele carrega, leva os nutrientes, o oxigênio e todos os nutrientes que nós necessitamos, né? Aquele sistema que eu falei, o sistema linfático, né? Ali, ó, as vias principais do sistema linfático, da defesa, aqui as amígdalas, aqui, ó, aqui o mouse, as amígdalas, que muitas das vezes são retiradas, aqui no meio do peito, aqui o timo, o fígado, o baço, e dentro dessas, isso aqui é o intestino, que tem o que a gente chama de placas de Peyer, que são órgãos que também estão responsáveis por essa limpeza do corpo, por essa melhora da nossa defesa, da nossa imunidade. E dentro de cada osso, principalmente os ossos longos, nós produzimos também a medula óssea, que é onde as células, a gente chama de células totipotentes, que é uma célula que ela tem uma capacidade de se transformar em qualquer uma outra. Então, muitas das vezes, a gente fala assim, um amigo, ou uma pessoa, um conhecido está com leucemia, está com câncer de medula, e tem que fazer transplante de medula. É aqui que geralmente se faz, ou dos ossos longos, ou do osso aqui do meio do peito, que é o externo. Se aspira as células ali, e essas células, elas teriam a capacidade de se transformarem na célula que está em falta, na célula sanguínea, né? Uma célula, por exemplo, até numa doença ocular. Só que a medicina, ela fica de novo numa situação de dificuldade de explicar o que faz essa célula se transformar ou não, porque existe a possibilidade dela não se transformar. O que faz essa célula se transformar ou não na célula que aquela pessoa, que aquele indivíduo necessita. Aí a doutrina vem e esclarece mais uma vez que quem promove essa diferenciação ou não são forças espirituais, né? Diante da necessidade ou não, da condição ou não de ser melhor para ele ou não. Aqui, dando uma passada no sistema respiratório, o início ali começa lá na cavidade nasal, no nariz, pela boca também, porque vai se unir aqui, né? Mas principalmente o nariz, cavidade nasal, laringe, traqueia, desce por esse tubo aqui, que é o brônquio, e vai se dividir, o brônquio principal vai se dividir no direito e no esquerdo. O pulmão direito, ele se divide ali, pulmão esquerdo também tem a divisão. Aí a gente passa para cá, o tubo principal, o brônquio principal, a divisão dos brônquios para o direito e para o esquerdo. Eles vão sofrer várias bifurcações e no final de cada brônquio desse aqui, eles vão ter essas ramificações que chamam bronquíolos. Esses bronquíolos, eles vão estar recobertos por uma rede vascular capilar, bem menor, né, do que a veia, do que a artéria. Cada uma ramificação dessa, que são milhares, né,
tem alvéolos. O nome disso aqui é alvéolo, né? Esses alvéolos, eles possuem uma infinidade de capilares. É ali em que esse alvéolo, através desse capilar que está trazendo o sangue que veio lá oxigenado do coração, ele vai absorver oxigênio e para ele ter lugar dentro dele, dentro das células, ele tem que liberar o gás carbônico. Então, aqui que ocorrem as trocas gasosas do nosso corpo, na intimidade dos pulmões, dentro dos alvéolos, através dos capilares. Então, o coração ele bombeia um sangue oxigenado que vai imediatamente para o coração, passa por toda essa rede de vasos capilares ali, e lá no alvéolo ele sofre as trocas. Sistema digestivo e alimentação. Então, aqui começamos aqui pela boca, língua, cavidade oral aqui, vai para faringe, laringe, traqueia, esôfago, né? Que é a traqueia aqui atrás, o esôfago aqui, até perfurar aqui e chegar no estômago. Essa área aqui é o estômago. Aqui, perfura aqui, isso aqui já é o estômago, aqui é o fígado. Isso aqui já é o fígado. Então ele vem aqui, esôfago, estômago. Aí no estômago é que chegam principais os alimentos e eles vão ser atacados por vários ácidos, os ácidos gástricos, né, que vão de alguma forma diminuir esse alimento de maneira que possa ser, quando passar para o intestino delgado, aqui, duodeno, intestino delgado, ele já possa ter, de alguma forma, estar num tamanho bem menor. Por isso que é fundamental a mastigação, né, que a gente já consegue diminuir bastante essa trabalheira aqui do estômago e do duodeno. Aqui no duodeno é que vai acontecer da maior absorção de alimentos. Ali, o estômago ele dilui, né, através dos ácidos, e faz aquelas partículas ou aqueles alimentos maiores se degradarem em partículas menores, facilitando o trabalho aqui do duodeno. Quando a gente come com muita pressa, com muita rapidez, não mastiga direito, a gente muitas das vezes não tem uma boa digestão justamente por isso, porque tem alimentos que o próprio ácido gástrico ele não consegue dissolver. Isso teria que ser feito, essa diminuição do tamanho, essa miniaturização do alimento, lá na mastigação. Quando isso não acontece, dá um trabalho enorme aqui para o nosso trato digestivo aqui. Então aqui, intestino delgado, que é essa parte toda maior aqui, toda enroladinha, né? Até chegar aqui nessa reunião aqui, ou nessa união aqui, que vai começar o intestino grosso. Aqui é o apêndice, que muitas das vezes também sofre um processo de inflamação e tem que ser retirado. E aqui o intestino grosso aqui, ascendente, o transverso, o descendente, aqui o reto e o final do canal digestivo, que é o ânus, né? Aqui o pâncreas, que é uma daquelas glândulas que a gente citou no início lá, que está relacionado também com produtos ou substâncias químicas que vão ajudar nesse processo aqui de digestão. O fígado, com a sua vesícula biliar, que também joga produtos ali dentro do estômago, na área do duodeno, colédoco duodeno, para ajudar na digestão. Então, tudo é muito perfeito aqui, ó. Estômago, suco gástrico, vesícula biliar, pâncreas, né? Aqui o intestino delgado lá, chamado duodeno.
aqui as microvilosidades que estão dentro desse intestino aqui. E aqui a parte já mais já em destaque aqui do intestino grosso. Essas, tipo, uns dedinhos aqui, chama microvilosidade. É aqui em que ocorre a absorção maior desses alimentos, né, para quando já passar para a área aqui do intestino grosso, ele já ser coletado o que o organismo não vai utilizar para sua nutrição e ser eliminado como fezes. Então, essa eliminação através do intestino é uma das principais, né, que o nosso organismo lança mão. Então, é fundamental que a gente possa evacuar todo dia, entendeu? E que a gente não retenha muitas fezes, porque as fezes já são produtos tóxicos, produtos que o nosso organismo não quer para ele, né? Está eliminando. E uma boa parte hoje dos alimentos que a gente come, eles não são benéficos para nós, né? Os fast food da vida podem ser gostosos, ter um gosto diferente, que a gordura nos é muito agradável às vezes, mas uma boa parte daquele sanduíche que a gente come lá, ele na realidade ele não é utilizado pelo organismo, vai se transformar em fezes. Então, quando a gente não elimina essas fezes, a gente está reabsorvendo, porque aqui nessa microvilosidade aqui, ele não só absorve os nutrientes, como a água, como os líquidos. Quando eu não elimino essas fezes de maneira eficaz, eu acabo promovendo a reabsorção de muitas dessas toxinas, dessas coisas que me fazem mal. E muitas doenças, inclusive, estão relacionadas ao mau funcionamento do intestino. Talvez hoje em dia, com novos estudos aí, uma boa parte das doenças, inclusive as doenças consideradas neurológicas e mentais, depressão, ansiedade, elas estão relacionadas ao mau funcionamento desse intestino, né? Que devido nós não eliminarmos quando deveríamos eliminar, a gente reabsorve essas toxinas e a gente vai cada vez mais se intoxicando com esses produtos, com essas substâncias nocivas a nós, e isso vai afetar lá a área mental, a área cerebral. Aqui, o aparelho urinário promove uma outra fase da eliminação, a urina, né? Então, eliminamos pelas fezes, pela urina, eliminamos pela respiração, eliminamos pela pele, que é o nosso maior órgão, né? Que tem a extensão no corpo inteiro, a pele, e eliminamos pelas vias linfáticas, que são as meninas ou as mulheres que, período pré-menstrual, incham bastante, que elas têm uma grande, incham mãos, incham pés, elas têm uma grande dificuldade de eliminação pelas vias linfáticas. Então, uma das vias de excreção é a urinária, aqui um detalhe do rim, aqui um apanhado dele maior, o rim, o ureter, a parte vascular, né, veia e artéria, bexiga, uretra, eliminação da urina aí. Então aqui acontece nesse interior uma grande filtração, né? Através o sangue chega aí cheio de toxinas, cheio de impurezas e ele precisa ser filtrado aí. Por isso da importância de nós bebermos bastante água, bastante líquido, principalmente água, porque a gente vai facilitar essa filtração, a eliminação. Quando se toma pouca água, o rim ele filtra, mas aquele produto ele resseca ali dentro, ele desidrata ali dentro do rim, e aí ele muitas das vezes se transforma em pedrinhas, em cálculos, certo? Como acontece as pedras lá na vesícula biliar, por uma alimentação muito gordurosa, com pouca água, entendeu? Muita carne. Aqui o detalhe dessa área de filtração do rim, aqui, né?
quantidade que a gente chama de arteríola, né? Que é a parte menor da veia da artéria, se fosse uma miniatura de veia de artéria ali. Aqui é que acontece a filtração, cápsula de Bowman, dentro do glomérulo. Então, isso é filtrado, aí vai chegar até no ureter, para ir para a bexiga. Agora, quem coordena todas essas ações, né? A gente viu lá no início que nós dependemos dessa nossa interação ou integração com o meio ambiente. Quem coordena essas ações? A medicina, ela fica sem uma resposta eficaz. Tudo sabe-se que quem coordena é o cérebro, mas quem dá ordem para essa coordenação? Então, a coordenação é cerebral, aqui a célula nervosa novamente, dendrito, axônio, certo? Agora, quem comanda essa ação é uma inteligência invisível, inteligência espiritual, né? E quando essa inteligência, aqui, a área cerebral, essa área cerebral, ela está em conjunto ligada à mente. A área cerebral é física, nós fazemos uma ressonância magnética, fazemos um outro exame de imagem, tomografia, vamos ver a área cerebral. Mas nós não vemos a mente. A mente, ela faz parte do corpo espiritual, ou perispírito, que está em conjunto ali. É essa mente que dá o comando para o cérebro, que coordena através das suas rede neural, dos seus nervos, das suas ramificações, essa ordem para todo o corpo. Aqui, partindo daqui o estímulo que percorre toda a medula, da medula tem essas raízes de nervos, coração, a parte pulmonar, a parte digestiva, a parte vascular de membros inferiores, pernas, e todo o corpo. Aqui a área digestiva também sofrendo essa ação, né, para essas vísceras. Depois nós vamos detalhar um pouquinho mais essa parte nervosa de comando, de coordenação, de estímulo. Mas aqui mostrando mais uma vez que até o final da coluna lá, temos raízes de nervos que estão com ramos, com braços ali, com estruturas que vão gerar esse estímulo para todas as vísceras. Intestinos, estômago, fígado, pâncreas, área superior lá, faringe, laringe. E aí chegamos no sistema nervoso, que é o sistema mais complexo, um sistema que, como nós vimos e comentamos antes, é o sistema que coordena toda essa informação. Dividimos no sistema nervoso central e no periférico. Central ali com o cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, e a parte periférica com aqueles ramos, com esses aqui que saem da medula. Isso aqui são parte do sistema periférico. Aqui, ó, vamos ver aqui. Aqui está a hipófise, aquela rainha das glândulas. Certinho está aqui. E aqui a pineal, né? Bem no meio. O sistema nervoso coordena todas as atividades orgânicas, conduzindo sensações e ideias para o espírito do corpo, para o espírito e do espírito e para o físico. Ele coordena sensações do nosso corpo físico para o espírito e do espírito para o corpo físico, certo?
em todas as condições aí, servindo como um elemento adaptador do organismo às condições do momento. Sistema nervoso, então, o neurônio é a célula base. Olhei aqui que eu estou atrasadaço aqui, né? O neurônio é a célula base do sistema nervoso, neurônios, nervos, gânglios, plexos, né, que formam o sistema nervoso. Sistema nervoso central, a área cerebral, a área que está dentro da caixa craniana, e o sistema nervoso periférico, que está a partir da coluna. Vou pular aqui. Aqui um detalhe do cérebro cortado ao meio, né, que é a área cerebral, sistema nervoso central. Sistema nervoso central, a área cerebral está relacionada ali com pensamento, movimento voluntário, tudo que tem vontade está nessa área cerebral, certo? Movimento, equilíbrio, postura no cerebelo aqui atrás, bulbo, que é a área aqui da nuca, ponte. Bulbo, ponte está aqui nessa área de nuca. A partir daqui já começa a medula, certo? Nessa área aqui de bulbo, ponte, tá os nossos nas nossas condições de vivência mais importantes: respiração, ritmo, batimento cardíaco e pressão arterial. Isso independe. Aqui é voluntário, aqui é involuntário. E a gente vê que essas fibras aqui, elas são divididas de duas maneiras, que a gente chama de parasimpático e simpático. Parasimpático a gente tem que correlacionar ali com lentidão, diminui, fica mais lento. E o simpático mais acelerado. Então, temos órgãos aí que tem fibra que tanto acelera como fibra que deixa mais lento. E essa diferença do lento para o mais acelerado é que nós temos que procurar a vida inteira, que é o equilíbrio, que a gente chama de homeostase, o equilíbrio do corpo. A gente depende de acelerar ou diminuir a frequência, a intensidade. É um estudo muito bonito, muito importante até para a gente entendimento sobre práticas da doutrina espírita, como os passes, as radiações, o entendimento desse sistema nervoso periférico, aí, o parasimpático e o simpático, porque uma boa parte das atuações dos espíritos em nós, eles vêm por essas vias. Então, através do bulbo e da ponte, aqui abaixo da cabeça, da parte craniana, e eles atuam e modificam a nossa frequência cardíaca, a nossa temperatura do corpo, o plexo, a área energética e física do estômago, eles, em muito das atuações espirituais estão relacionadas ou estão direcionadas a essa área aqui. É porque aqui eles conseguem influenciar numa boa parte do nosso funcionamento interno, visceral. Medula espinhal, que é o periférico, que é muito importante, como eu falei, para esse estudo espírita, né? Ele é um condutor de impulsos que vem do cérebro para os órgãos e dos órgãos para o cérebro também. Ele é independente. Temos aqueles atos reflexos, né? O ato de eu me aproximar de uma panela quente, eu vou puxar imediatamente a mão por causa do calor, né? Isso é involuntário. São os funcionamentos dos órgãos, se uma pessoa está em coma, mas ela continua funcionando os órgãos internos. Isso é involuntário. Isso está lá nessa área aqui de tronco cerebral, cerebelo, bulbo e ponte. Cerebelo, que é uma área que está aqui atrás, como se fosse um cérebro pequeno, e está relacionado com a coordenação motora e a manutenção do equilíbrio corporal.
Essa área aqui de tálamo e hipotálamo é onde está presente aquelas duas principais estruturas endócrinas lá de glândula, lá, que é a pineal da nossa ligação com a parte espiritual e da glândula hipófise, que é a rainha das outras glândulas. O cérebro é aquilo que a gente comentou, que é a área relacionada com a parte voluntária, a parte da inteligência, da memória, da aprendizagem, principalmente a área frontal. Aqui está a área do nosso aprendizado, da nossa área intelectual, que hoje em dia diz-se que ela está hipertrofiada. Nós estamos usando basicamente muito mais a área frontal do que o cerebelo, que é onde estaria relacionado a sentimentos, entendeu? Então, a gente hipertrofiou o pensamento e hipotrofiou ou está atrofiando a área moral, a área de sentimentos lá, né? Da área de gânglios aqui, de nervos, partem 12 nervos ou 12 pares de nervos que vão atuar em todo esse nosso contato com o externo, através da visão, né, do olfato, da audição. E da medula saem 31 pares de nervos que saem da medula. Esse aqui que saem da medula e que coordenam todos os outros movimentos do corpo, nossas reações, certo? Então, isso aí tem um comando, uma coordenação cerebral, mas quem dá a ordem para essas reações é o espírito. E dentro daquilo que nós, na nossa vivência, conseguimos equilibrar da melhor maneira possível o nosso corpo, a gente vai conseguir ter reações mais dentro do equilíbrio. Porque se eu for muito tenso, muito nervoso, eu vou ativar muitas áreas simpáticas ali. E aí eu vou ter todos esses movimentos ou todas essas reações aqui relacionadas com parte simpática. Acelera o batimento, inibe a atividade do estômago, relaxa o brônquio, dilata a pupila, relaxa a bexiga, entendeu? Então, tudo isso aí são sintomas que, se tiverem exagerados de um lado ou de outro, vão me fazer mal. Aqui finalizamos com o sistema nervoso central, falando dos órgãos de sentidos: a audição, visão, o olfato, o paladar e o tato. Então, cada um deles tem um daqueles nervos que está relacionado: nervo auditivo, nervo óptico, nervo olfatório, nervo glossofaríngeo, né, o nervo da parte tátil. E todos eles vão partir do seu órgão, atravessando nervos, gânglios, e vão chegar na área central, cerebral, que vai coordenar a ação de resposta. Porém, como eu falei antes, quem dá a ordem para essa resposta não é o cérebro, é a mente, que é um corpo espiritual. Então, é fundamental que nós tenhamos esse pequeno entendimento do nosso corpo, dessa máquina maravilhosa que nós fomos presenteados por Deus, e que é importante que a gente, através de uma boa alimentação, de uma boa hidratação, de uma atividade física, entendeu? Porque nós somos movimento. Através de bons pensamentos, porque a mente é que comanda as ações do cérebro. Através de bons sentimentos, de bons pensamentos, nós podemos aprender o quanto antes que isso é fundamental para termos o equilíbrio e assim conseguirmos, de alguma forma, voltar para aquilo que foi o objetivo de Deus, né? Para cada um de nós, que a gente vá sempre evoluir, mas evoluindo de uma maneira organizada, de uma maneira mais rápida possível, porque, como lá disse o Kardec, como eu citei no início, do átomo ao arcanjo é o nosso destino. Então, precisamos, sim, ter esse entendimento da responsabilidade que temos sobre o nosso corpo
que tem explicação, aqueles procedimentos, por exemplo, espirituais, não só da doutrina espírita, como qualquer outra doutrina espiritualista, de imposição de mãos, de prece, porque estamos ativando áreas extrafísicas, áreas espirituais, áreas que comandam ou que ordenam, na realidade, a coordenação do nosso corpo físico através do cérebro. E a partir daí a gente reage de uma maneira mais equilibrada. Certo, pessoal? Então era isso aí que eu tinha para falar. Me perdoem pelo adiantado aí da hora. Luiz, obrigadão. Nossa, eu adorei a aula, particularmente. Não poderia ser diferente. Você sempre é brilhante nas suas colocações. Muito obrigada de todo o meu coração, tá? Muito obrigado também. Maria Fernanda, é com você agora, filha. Tá bom. Pode começar? Pode. Vamos fechando nossos olhos. Vamos começando a levar nosso pensamento. Agradecendo hoje em especial pela palestra que a gente teve hoje com um convidado especial. Que a gente possa colocar tudo que ele nos ensinou em prática, que a gente possa cuidar melhor tanto do nosso corpo físico quanto do nosso corpo espiritual. Que a gente possa ter mais cuidado, que a gente possa tomar mais cuidado nas nossas escolhas. Que por todas aquelas pessoas que estão internadas, tanto com Covid ou com alguma outra doença, que elas possam ficar melhores logo, que o Senhor possa dar conforto para a família delas. Obrigada pela aula de hoje, pela oportunidade que a gente teve de aprender mais um pouco e que a semana de todo mundo possa ser maravilhosa. Amém. Graças a Deus. Luiz, muito obrigada. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, perguntar para o Luiz. Eu que agradeço, Cecília. Obrigada. Pela oportunidade. Luiz, muito obrigado por ter colaborado com a nossa aula. Você vê essa criançada que a Ercília está preparando para o futuro do irmão Rodolfo, né? Que bacana. Isso é muito importante. Abração, Patrícia, fiquem com Deus. Obrigado, bom domingo a todos aí. Obrigada, Luiz. Muito obrigada e que Deus te abençoe muito. Obrigado. Santo Todos.